O que esperar de um jogo de aparência infantil onde os seus amigos te oferecem uma maçã, sendo que você é uma maçã? Oh, we're just eating right now. Care for an apple? Além disso, eles te fazem jogar vários jogos em troca da chave da sua própria casa. It's the key to your house. What the fuck? You took the key to my house? Yeah, we did. Problemas, senhoras e senhores. Problemas. E eu já vou logo adiantando que eu não fui com a cara desse relógio. Oi, pudinzinhos! Tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao computador de meu composto nerd pra vocês. Eu sou a Joy, a sua nerd do YouTube, como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. Então cá estou eu de novo. Eu tive alguns problemas de saúde que me impediram de gravar vídeos nos últimos dias, ou melhor, nas últimas semanas. A minha imunidade é um lixo, desculpa. E eu fiquei pensando em como seria a minha volta humilde, porém triunfal. YouTube, voltei. E eu pensei em 3 possibilidades. Primeira, na maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. What's up? Segunda, pedindo desculpas, porque eu sou realmente muito grata aos meus 22 seguidores. De verdade. Desculpa, gente. Eu sei, eu sou uma vergonha como youtuber, mas eu prometo que eu vou tentar não fazer mais isso. E terceira, sacrificando o Pincher. Preparada, Kira? Preparada pra fazer um ritualzinho, meu bem? Então, bora! Para começar, você vai ter que fazer o seu pentagrama. Você pode fazer isso utilizando sangue, fita vermelha ou até mesmo desenhar. Mas como eu não queria fazer bagunça, porque no final é eu que vou ter que arrumar, eu preferi utilizar uma imagem da internet. E aí é só você invocar o seu bichinho. E eu recomendo fortemente que você invoque um Pincher, porque né, já é meio caminho andado. E como vocês podem ver, eu já invoquei junto o radinho. Então agora é só colocar a música certa e começar o ritual. Joy, vamos? Mas o que você tá fazendo? Ah não, mãe, você atrapalhou meu negócio. Eu tava gravando vídeo pro YouTube. Com cachorro em meio-dia? Mãe, a senhora não entende nada de internet. Hoje em dia a gente precisa fazer um sacrifício se a gente quiser que as pessoas nos perdoem. E eu quero chegar a 1000 inscritos um dia. Garota, você tá maluca? Me dá aqui o cachorro. Bom, claramente a terceira opção era a melhor de todas, mas como não deu, vai essa versão fajuta que eu tô gravando mesmo. Para o vídeo de hoje nós vamos teorizar sobre Ends Apple Farm, que é um jogo de aparência infantil, mas que esconde segredos macabros. Ends Apple Farm, na vida real, é um jogo desenvolvido por M36 Games, uma pessoa de 20 anos, muito misteriosa, que ama coisas assustadoras. Aparentemente, o que inspirou esse game foi o fato dele, ou dela, não conseguir se decidir entre um jogo assustador ou um jogo engraçado com pitadas de cultura pop. E o resultado a gente já conhece, ou vai conhecer. E agora, entrando no mundo fantástico e levemente assustador de Ends Apple Farm, nós temos que esse jogo foi desenvolvido na década de 80 por Thomas Astwood.
Porém, o jogo nunca foi terminado e a gente só tem essa versão beta para testar. Aliás, o cartaz de convocação dos beta testers é maravilhoso. Na melhor versão do Tio Sam convocando o povo pra guerra. Amei muito! E aproveitando a deixa, I want you for my channel. A tela de início do jogo é essa aí, bem basiquinha, só que não, porque escondido entre as opções de gráfico do jogo está essa maçã de sorriso macabro te observando e acenando pra você. Então já sente o gostinho do que nos aguarda. E a intro também parece normal, com o Thomas se apresentando, mas nerds, eu já vou avisando, nada é normal nesse jogo e nem tudo que parece é. Hello, this is Eastwood, Thomas Eastwood. If you're hearing this, welcome to the beta test of Andy's Apple Farm. As a beta tester, your goal is to find bugs and glitches and report them to me. I am fully aware the game is not finished. However, I will update the game as time goes on. Thank you, beta tester. Ao final dessa apresentação, a gente vê uma mensagem que de início não faz sentido nenhum e um áudio que parece que bugou. Mas calma, que pra tudo dá-se um jeito. Invertendo o áudio, a gente escuta claramente a frase Please free us all. Em PTBR, por favor, nos liberte. Ou, por favor, liberte a todos nós. Please free us all. Nesse momento, a gente não sabe quem são esses nós, onde eles estão, por que eles estão presos e por que eles precisam que a gente os liberte. Então o jeito é seguir com o jogo. A tela de play aparece e você já olha torto para ela. Porque como carambas tem uma pasta em que o jogo já foi jogado e terminado, sendo que você acabou de baixar o jogo? Bom, como boa aspirante a Sherlock Holmes que sou, fui investigar. Cliquei 1, 2, 3 vezes e nada acontecia. Mas eu continuei clicando porque eu sou brasileira e aí apareceu essa tela de erro do computador. Ou assim parecia. Porque se você olhar bem, você vai reparar que tem um rosto te observando, de novo, e um QR Code, mas a gente fala dele mais pra frente. E agora sim, começando o jogo de verdade, a gente está dentro da fazenda e nós temos que achar nossos friends. E como eu sou uma pamonha, eu escolhi o caminho errado e tive que voltar, e aí sim eu encontrei meus amigos, que na real não são tão meus amigos assim não. Mas afinal, quem são esses filhos da... Bom, eles são Felix, o peixe, Melody, a lua, Margaret, a topeira e Klaus, o relógio. E eu só sei disso por conta do site do jogo, que a gente também vai falar mais pra frente. Porque onde na vida que a Margaret é uma topeira? Não, menina, não. A Margaret é um cachorro, jovens. Saca só, Margaret, topeira, bulldog. E eu jurava que a Melody era um limão mordido. Mas vida que segue. O sem noção do Klaus me oferece uma maçã, sendo que eu sou uma maçã. Tipo, cê bebeu, mano? Perdeu a noção do bom senso, parça? Eu, hein? E aí eles começam com uma história de que tem uma surpresa pra mim, mas que eu preciso jogar uns jogos com eles. Bom, o último que ficou com essa história de vamos jogar um jogo foi o Jigsaw de Jogos Mortais. Então não, eu não queria jogar jogo nenhum com eles. Hello. Do you want to play a game? Mas aí o maluco do Félix meteu um, é a chave da sua casa. It's the key to your house. E eu fiquei tipo, vocês roubaram a chave da minha casa pra eu jogar com vocês? Que tipo de psicopatas vocês são? E aí eles caíram na risada. Eu já estaria comprando uma passagem para Itorkortomit, porque se eu não sei nem falar o nome do lugar, sem chance deles me encontrarem por lá. Mas o Andy é mais corajoso do que eu e resolve jogar os jogos com os amiguinhos crazy dele. Nossos Miglets se espalham e o que fica mais perto da gente é o Klaus, então eu fui falar com ele. Mas ele tirou onda com a minha cara, falando pra eu ir falar primeiro com a Melody. Eu nem lembrava mais quem era a Melody, mas acreditem, eu ia saber. Bom, como o Klaus não resolveu nenhum dos meus BOs,
eu fui caçar a Melody. Achei a Melody? Não achei. Mas achei a Margaret, então fui jogar o jogo dela. O jogo é basicamente pegar as frutas e colocar nas cestas certas, mas eu percebi que eu sou uma imbecil, porque eu peguei uma cereja e coloquei na cesta da maçã e perdi o jogo. Mas, em minha defesa, era tudo vermelho. Bom, percebendo a cagada que eu tinha feito, eu joguei de novo, colocando tudo na cesta certa. E aí eu peguei o bônus para tentar recuperar a chave da minha própria casa. E quando eu estava seguindo o caminho, na paz do Senhor, o jogo travou. Deu esses erros aí e aparece uma mensagem muito suspeita. Abre aspas. Era para ser um momento supostamente feliz, mas ela podia sentir a pele dela se soltando. E eu fiquei tipo, meus irmãos, o que tá acontecendo aqui? E aí aparece essa tela de erro, mandando o Daresk para sair e reiniciar o jogo. Como eu ainda sou uma newbie no mundo dos games, meus ouvidos ainda não estão treinados e eu só dei ESC mesmo. Contudo, todavia, entretanto, na terceira vez que eu joguei, eu percebi que existem alguns sons tocando enquanto a gente vê essa mensagem de erro. Aparece o som de alguém dirigindo, daí o som de alguém andando em uma camada que lembra muito terra com pedrinhas ou botas de neve pesadas. E aí nós ouvimos pessoas conversando, mas não dá para entender o que elas estão falando porque o som é abafado. Mas eu acho que poderia ser uma discussão. Em seguida a gente escuta o som de alguém digitando algo, provavelmente um teclado de computador, e aí nós ouvimos o som de um líquido sendo jogado ou algo sendo jogado em um líquido, seguido do som de um isqueiro sendo aceso ou um fósforo sendo riscado. Alguém começa a correr e a gente consegue escutar o som de chamas e madeira se queimando. Por enquanto, talvez isso não faça muito sentido, mas acreditem, vai fazer. De volta ao jogo já reiniciado, eu já tinha até esquecido que eu tinha que falar com a Melody primeiro. Aí eu acabei pegando o caminho errado e fui falar com meu amigo Felix, que, by the way, é muito bizarro. O jogo do Felix é de pescaria, o que é meio irônico, porque ele é um peixe. E como eu não sou muito fã, eu fui tirar uma com a cara dele, falando que eu não queria jogar. Mas quase que eu infarto, porque olha a merda que aconteceu. I don't think you heard me right. Depois dessa, eu rapidamente aceitei jogar o jogo dele, apesar de que eu ainda acho que eu deveria estar indo para a Groenlândia. E provando que, de fato, eu sou uma pamonha, eu pesquei a bota antes de entender que o rolê era pegar o peixe. E sim, eu ainda tenho uma cara de pau de falar que eu moro na roça. Enfim, depois de pegar os 3 peixes desse abençoado, aparece um fucking corpo no rio. Eu já estava tipo, polícia? Polícia? Alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus? Mas beleza, eu pesquei o corpo e aí aparece uma mensagem secreta dizendo que estavam tendo algumas buscas porque uma criança havia caído do barco na quinta-feira à noite e não havia retornado. A search is underway for a child who fell off a rowboat and never resurfaced Thursday evening. According to the Pumpkin County Sheriff's Office, deputies responded to the scene yesterday, October 14th. The victim, a 10-year-old male, and his sister fell off a rowboat late at night. The girl returned home safely, however, the young boy has not been found as of yet. E aí dá um bug escrito Y3+, Y3+, enquanto o bicho fica falando yet, que significa ainda. Enquanto isso, o rosto do peixe se deforma e ficam esses belos olhos bizarramente humanos te olhando. Yeah. Mas não é só isso. Essa cena bizarra muda se você arrastar o corpo reto ao invés de içá-lo. Em vez de ouvir o que aconteceu, a gente vê o que aconteceu. E se possível, o cenário fica ainda mais caótico.
aparece uma mensagem criptografada e, usando o mecanismo de substituição, a frase se transforma na mensagem. Mas não foi culpa dela. Nós não estávamos sozinhos naquela noite. Eu não a culpo. E aí aparece uma garota com a cara assustada e a tela começa a piscar em vermelho, mostrando que há uma sombra humanoide no bar. Depois dessa, eu já estava com a pulga atrás da orelha e me perguntando o que diacho estava acontecendo. Mas eu fui jogar o jogo da Melody. E enquanto eu seguia meu caminho, eu continuei fazendo uma coisa que eu fiz durante o jogo inteiro: procurar uma passagem secreta. E sim, jovens, tinha uma passagem secreta. Tem uma abertura que te permite ver a garota do barco chorando. E ela diz coisas como: não era a minha intenção, o que a mamãe e o papai vão dizer? E me desculpe, Lois. E aí aparece uma mensagem em hexadecimal com a foto de um garoto que traduzida significa Lois, que é o nome desse garoto. E isso me fez concluir que provavelmente foi a irmã do Lois quem o jogou do barco, mas que ela fez isso sob a influência daquela sombra que estava no barco, e que a alma ou o espírito do Lois não a culpa. Seguindo o jogo, eu tentei zoar a Melody também, falando que eu não queria jogar o jogo dela, pra ver se eu conseguia mais alguma mensagem secreta, mas nada aconteceu e ela só fala: ah, beleza, volta depois então. Sem muita escolha, aceitei jogar. E que decepção comigo mesma. Eu percebi que eu definitivamente deveria ter jogado Guitar Hero em algum momento da minha vida, porque eu tive que jogar o jogo da Melody umas 180 vezes. Eu juro que se eu tivesse que ouvir aquela maldita falando mais uma vez: Awesome, let me just grab the guitar, eu ia morrer ou matar. Mas felizmente o jogo se apiedou de mim e deixou eu ganhar. Loucamente e a gente é transferido para uma floresta. Nessa floresta tem um carro e quando a gente se aproxima desse carro, a gente escuta um áudio de uma pessoa gravando um áudio. E esse áudio foi gravado no dia 13 de abril de 1982 e fala basicamente o seguinte: Hey, is this thing on? Cool. Hey Cam, you wanna see this? She seems busy. Anyways, I've been experimenting with a lot of cool technology recently. A lot of the video games I've been putting together haven't really been accepted by a lot of the publishers, so I was like, I need to do something really cool with this next one. So here's the first version of the new game I'm working on. I'm calling it Apple Acres for now, but I'm still working on the title. This game features all sorts of new technology that I've been working on. It has something called a CinemaScreen type monitor, so I feel like it'd be more immersive like movies. And on top of that, I've even allocated a lot of memory to adding fully cartoon characters during cutscenes. There's no way this one can't do well. Can't afford to have another flop. I've also been thinking about some other types of technology to make the characters a bit more lifelike. I don't know. It's not very... Depois do áudio a gente ainda pode andar mais um pouco e a gente vê uma casa com alguns enfeites natalinos. Tentei entrar, não consegui, então eu fui espiar pela janela e a gente vê o seguinte diálogo: Isabela, o que está errado não é o mesmo. Não é o mesmo sem eles.
Ei, não é sua culpa. Não, eu sei que é culpa minha. Tudo é culpa minha. Não, não é, Bella. Você estava tão... Eu sou a razão pelo qual o papai nos deixou. Eu sou o motivo pelo qual Lois se foi. Eu só queria a nossa família junta de novo. Mas as coisas estão fora do meu controle. Me desculpe. Eu sinto muito. Eu percebi algumas coisas interessantes nessa cena. Essa menina de rosa com cabelo marrom é a Isabela, como nós podemos ver pela semelhança entre os personagens. E a Isabela é a irmã mais velha do Lois. Mas se ela é a Isabela, quem é essa outra mulher? Bom, o meu palpite é que ela seja a mãe do Lois e da Bella, e que ela seja a Cam, pessoa referida no áudio gravado dentro do carro em abril de 1982. E agora a gente sabe quem é o I e quem é o K das meias. Mas quem é o A? Seria o A de Andy? Ainda não dá pra saber, então a gente segue o jogo. E depois dessa cena, a gente consegue entrar na casa e está tudo queimado. Em seguida, uma cena perturbadora é mostrada. Nós ouvimos gritos, pedidos de socorro, a casa queimando, madeira queimada e corpos soterrados na cinza. Nessa hora eu já estava meio perturbada das ideias e eu tinha certeza de que alguma merda grande tinha acontecido ali naquele lugar. Então eu resolvi falar com o Klaus, que era o personagem que faltava, e como eu falei, eu não vou com a cara dele. Eu não sei porquê, talvez seja porque ele me ofereceu uma maçã. Não bastava ser uma fruta, tinha que ser a minha fruta. Tá me achando algum cara de canibal? Mas enfim, fui falar com o Klaus e enquanto eu caminhava, eu percebi que a única personagem que não tinha me revelado nada era a Bulldog Topeira. Então eu fui tentar falar com ela de novo, mas ficava aparecendo a mensagem de que eu já tinha jogado o jogo. Então eu fiz o que qualquer pessoa sã faria. Saí do jogo, excluí o que estava salvo e fui jogar de novo para descobrir os segredos dessa filha da mãe. Jogo reiniciado e dessa vez eu comecei falando com o Felix e nada aconteceu. O que me fez concluir que o primeiro personagem com quem você fala nunca te revela nada. E sim, eu sei que a Melody estava bem mais perto, mas nem f***ing eu ia jogar aquele Guitar Hero da Shopee de novo. Terminado o jogo do Felix, eu fui falar com a Margaret e quando você começa o jogo dela, se você tirar o cursor do campo de visão da tela, a mensagem "você sabe exatamente o que você fez" é revelada. Nessa hora eu acho que você se lembra de todos os pecados que você já cometeu na vida, mas como não é o seu que está na reta no jogo, você segue em frente. E além dessa frase, aparece a foto de uma mulher com os olhos censurados e uma mensagem em binário, que é essa configuração de 0 e 1. Meti essa frase no tradutor de código binário porque eu não sou nem besta e descobri que essa pancada de 0 e 1 é na verdade o nome Karen, que provavelmente é o nome completo da Cam, que a gente ouviu na gravação feita dentro do carro. Ou seja, a Karen é a mãe da Isabela e do Lois e o marido dela é o cara da gravação e o criador desse jogo, o Thomas. E continuando com os segredos da Margaret, nós vemos a foto de uma família tirada na véspera do Natal de 1981. Mas não qualquer família, a família da Karen. E aparece a mensagem: mas aquele seria o último Natal que eles passariam juntos. A música e a tela se distorcem, as pessoas da foto ficam censuradas e a data muda para a véspera do Natal de 1982. Data posterior à gravação, mas provavelmente o dia exato da morte da Cam e da Bella, já que tinham enfeites de Natal na casa e só as duas estavam lá. E um detalhe importante que eu havia me esquecido: se você falar com o Felix primeiro e daí voltar para falar com a Margaret, vai aparecer a seguinte mensagem na tela: ele se afogou naquele dia.
no fundo do lago. Não é culpa dela. Não é culpa dela. E uma outra coisa que eu acho que eu não falei, porém eu não tenho certeza se eu falei ou não, porque eu falei tanta coisa que eu nem lembro mais se eu disse ou não disse isso. Mas enfim, se você for falar com a Melody primeiro e aí voltar para falar com a Margaret, vai aparecer a seguinte mensagem: ela não se foi, ela ainda está aqui, ela quer que você nos liberte, por favor nos liberte, por favor nos liberte. E isso me fez pensar, quem é esse ela? Será que é a Isabela? Será que a Isabela não morreu no incêndio? Enfim, fica aí no ar essa informação. O rosto da Margaret se distorce e a gente vê o que deve ter sido o último diálogo entre a Cam e o marido dela, o Thomas. Você está agindo como se nada tivesse acontecido. Você ao menos se importa com o que aconteceu? Você deve estar brincando. Não foi culpa dela, foi um acidente que estava fora do nosso controle. Do nosso controle sim, mas e do dela? Ela estava bem ali, porque ela não o salvou. Ela estava assustada, Thomas. Você não pode culpá-la por isso. Por que não? Cala a boca, só cala a boca. Eu não vou deixar você culpá-la por um acidente. Saia. Sai daqui. Só saia, Thomas. Vá para um bar beber ou algo assim. Você é bom nisso. E aí a Cam se transforma na Margaret e o jogo segue normalmente, como se nada tivesse acontecido. E isso, meus nerds, vai ser muito importante para a teoria final. Então estoura a pipoca. Eu fiquei bem feliz de ter reiniciado o jogo, mesmo tendo que jogar o jogo da Melody de novo, porque o segredo da Margaret era muito bom. Provavelmente eu deveria ter falado com o Klaus antes de reiniciar o jogo para não ter que jogar tudo de novo. Provavelmente deveria. Mas já que eu não fiz, simbora falar com ele agora. O Klaus tem vários segredos e um deles eu trapaceei, não vou mentir. Já tinha visto num fórum no Reddit. Se você pegar o cursor de cima para baixo no corpo do Klaus, vai rodar o áudio com a palavra deceased. Deceased, deceased, deceased. Que significa falecido. Em seguida vai aparecer a frase: eu sinto muito, por favor, pare. E a cena vai mudar para um bar com o Thomas conversando com um amigo dele, o Arthur. Hey, Arthur! E aí, cara, como você tá? Você as tem checado como eu te falei? Sim, com certeza. Bem, como elas estão? Elas estão ótimas, elas estão se preparando para o Natal. Eu sinto falta do Natal. Era a data favorita dele. Bem, de qualquer forma, você não tem ficado muito próximo da Connery, certo? Claro que não! Por que você pensaria isso? Você me conhece. Eu apenas me preocupo demais. Eu não gostaria de ser o melhor amigo de um mentiroso. Você não é um mentiroso, né? Você não é um mentiroso, né? E manos e manas, isso me fez pensar. E se o A da lareira for de Arthur e não de Andy? Já pensou se a Cam estivesse tendo um caso com Arthur? Ou talvez o Thomas só estivesse paranoico mesmo. De qualquer forma, a gente joga o joguinho do I spy with my little eye. E quando Klaus fala de uma coisa perigosa, o meu primeiro instinto foi clicar nele, porque, né, prioridades. Mas como nada aconteceu, eu tive que clicar no machado. E a cena a seguir é forte para corações fracos.
Começou essa música de suspense e eu correndo loucamente, achando que ia morrer. De repente eu era o Klaus e mesmo sendo o Klaus eu não queria morrer. Então eu corri mais ainda. Repensei no fato de eu não fazer academia e me arrependi dos chocolates extras, porque atrás de mim estava eu mesmo, uma versão dark do Andy, e ele estava correndo com um machado e ele era muito mais rápido do que eu, o que eu achei deveras injusto, devo ressaltar, e ele consegue me alcançar e a gente é teletransportado para uma realidade onde o Thomas está segurando um machado em direção ao seu amigo, Arthur. Onde elas estão, Arthur? Eu não sei. Abaixe esse machado, o que você está fazendo? Eu estou doente e cansado de você mentindo pra mim. Espere, Thomas, pare. Você as matou. Ai meu Deus, o que eu fiz? Essa cena deu a entender que o Thomas acredita que o Arthur foi o responsável por tirar a vida da família dele e que ele resolveu se vingar tirando a vida do Arthur. Contudo, aparentemente o Arthur não faz a menor ideia do que aconteceu com a Cam e com a Bella. E pelo que pareceu, o Thomas se arrependeu de tudo que ele fez depois de ter tirado a vida do Arthur, o que me fez pensar que talvez ele estivesse sob a influência daquela sombra que estava no barco junto com a Isabela. Contudo, ainda não tem provas concretas o suficientes para afirmar isso e me pareceu vago o responsável pelo incêndio. A gente termina todos os minigames, o que nos deixa super alegres, porque né, vamos finalmente pegar a chave da nossa casa de volta. Mas eis que os meus amigos falam o seguinte: Hey, good job, man. You got all the bonus stickers. You did it, so now it's time for your prize. So where are my keys? Oh, they're just through there. E essa foi a minha reação. Mas nem f***endo eu entro aí. Eu tentei escapar de tudo quanto era jeito, mas eles barram o caminho. Com os amigos desses a gente nem precisa de inimigo. Enfim, sem muita escolha eu tive que entrar no celeiro e 3 segundos depois meus amigos de Chernobyl fecharam a porta. Hey, wait, no! Let me out of here! Filhos da puta. A gente tem que jogar mais um jogo. Nós clicamos nas escadas e dependendo do corredor que você clica depois disso, segredos diferentes são revelados. Mas basicamente a gente descobre a aparência do Arthur e a data da morte dele, que foi na véspera do Natal de 82. E nós vemos muito rapidamente a versão em miniatura do Klaus. Nós também vemos a foto da Karen e a data da morte dela é a mesma do Arthur. E aí a gente vê de maneira breve uma árvore de Natal. Em um outro corredor nós vemos a foto do Thomas e percebemos que ele faleceu em 17 de março de 1983. Já em outra abertura nós descobrimos a foto do Lois, mas ao invés da data de falecimento, nós temos a data em que ele desapareceu, 14 de outubro de 1982, e a foto dele fica distorcida. E por último, nós vemos um panfleto anunciando um computador super moderno para a época, capaz de rodar vários jogos. E dentro dele, inclusive, já vem um jogo, Andy's Apple Farm. E como vocês bem sabem, sem corpo, sem morte. E durante todo esse rolê tem um par de olhos que fica nos perseguindo. E pelo que eu entendi, esses olhos pertencem ao Peter, a abóbora. O Peter não revela nada sobre ele e propõe um jogo. Wait, who are you? I'm Peter the Pumpkin. Nice to meet ya. Wait, how long have you been in here?
That doesn't matter. You want to play a game of tag? Ah, não, que mira é essa com jogos, gente? Pelo amor de Deus. E, obviamente, a gente não quer jogar nada. Me dá logo a minha chave! Mas ele cagou pra nossa opinião e já quer jogar o pega-pega dele. No, I'm just looking for my keys. Sounds great. Let's play. Just this way to the haystack maze. Wait, who even are you? Eu demorei, mas peguei o safado. E quando eu consegui pegá-lo, apareceu a seguinte mensagem. Eu só queria ver a minha família de novo. Eu sabia que o que eu estava fazendo era arriscado. Eu não queria que as coisas terminassem desse jeito. Nos liberte, nos salve, nos ajude. Contudo, se a gente deixar o Peter pegar todas as abóboras antes de capturá-lo, ou se a gente ignorar o jogo e tentar sair do campo, aparece essa outra mensagem secreta. Eu posso ver essa coisa. Está me seguindo. Eu acho que está me observando. Mas não tem olhos. E aí a nossa vez ser capturada, e eu já vou avisando que eu acho que eu tenho propensão para ser cardíaca. Porque enquanto eu fugia do Peter, meu coração tava batendo mais rápido do que bateria de escola de samba. E aí a gente é capturado e a gente é teletransportado de volta para o celeiro, dessa vez como Thomas, e nós estamos utilizando a mesma roupa do dia em que o Arthur morreu. E essa sombra tem vários olhos e um sorriso macabro. Ela nos oblitera e, ao que parece, é assim que eu me tornei o Andy. Eu peguei a chave da minha casa, finalmente, e essa mensagem apareceu. Eu deveria saber. Onde foi que eu me meti? É tudo minha culpa. Mas você, do outro lado, você pode me ajudar. Me salve, nos salve. O jogo é basicamente isso, apesar de que ele ainda está em desenvolvimento, mas beleza. Agora a gente vai montar a nossa timeline e formular a nossa teoria. A primeira cena do jogo é a foto de Natal de 1981, onde nós vemos o Thomas, a Cameron, o Lois e a Isabella. O Thomas é um desenvolvedor de jogos e em 13 de abril de 1982 ele grava um áudio para a Cam falando sobre o Apple Acres Farm, que é um jogo que ele está criando com tecnologia inovadora, onde os personagens serão mais vivos. Aparentemente a situação financeira dele não estava muito boa, pois ele diz que ele não pode ter outro fracasso. E ao que parece, o Thomas investiu literalmente tudo nesse projeto, porque ele desenvolveu não apenas o jogo, que veio a ser Andy's Apple Farm, mas também investiu em um sistema novo de computadores com uma tecnologia nunca antes vista. Contudo, antes que esse projeto fosse concluído, o Lois acabou caindo ou sendo jogado do barco em 14 de outubro de 1982. Isso abalou muito a família, porque enquanto o Thomas acreditava que a Isabella era responsável, a Cam dizia que a filha era inocente e que havia sido um acidente. Em algum ponto, entre o afogamento do Lois e o Natal de 82, a Cam e o Thomas brigaram e a Cam mandou embora. O Thomas saiu de casa, mas ele pediu ao seu amigo, Arthur, para que ele olhasse a família dele. Na véspera do Natal de 82, a Isabella estava com a mãe em casa e ela se culpava por tudo o que tinha acontecido. E o Thomas estava no bar, visto que a forma que ele encontrou de lidar com tudo aquilo foi beber. E ele estava conversando com o Arthur. O Thomas já estava paranoico e ele estava acusando o Arthur de estar mentindo para ele sobre a Cam e a Bella. E ao que parece, ele acreditava que o Arthur e a Cameron estavam tendo um caso. O que sinceramente pode até ser, porque olha essas meias aí. E aí houve um incêndio que tirou a vida da Isabella e da Cameron. E por uma razão que ainda me é desconhecida, o Thomas culpou o Arthur e acabou o matando. Mas o plot twist está aqui.
Vocês lembram do QR Code que aparece na falsa mensagem do Windows? Pois é, o QR Code nos direciona para o site do jogo e lá no site tem um hiperlink que nos leva a um canal do YouTube. E esse canal pertence ao sobrinho do Thomas, um garoto chamado Logan Eastwood. O Logan encontrou a versão original do jogo no computador do tio dele e assistindo ao vídeo nós descobrimos um novo segredo. Aparentemente, aquela sombra maligna que influenciou a Isabela também estava rondando o Thomas. Pegue o machado. Saia! Saia da minha cabeça! Você não pode lutar contra mim, Thomas. Você trouxe isso para si mesmo. Não! Pare isso, por favor! Eu não quero matá-lo. Eu não quero matar ninguém. Me desculpe, Thomas. Quando foi que eu te dei uma escolha? Mate-o. E foi sob a influência dessa presença que o Thomas foi até a antiga casa dele. Copiou o jogo que estava no computador, espalhou gasolina, acendeu o isqueiro e incendiou a casa, queimando a filha e a esposa, vivas. E aí ele saiu correndo. Nisso Arthur chegou na casa para ver como as duas estavam e o Thomas, que ainda estava possuído, acabou matando também. E aí a presença saiu do corpo dele e ele se deu conta do que ele havia feito. Pra mim só não ficou muito claro porque ele achava que tinha sido o Arthur a matar a família dele, sendo que ele que tinha feito isso. Mas enfim, vida que segue. Amargurado com tudo o que tinha acontecido, ele decide fazer um pacto com aquela entidade maligna de modo a transferir a alma da família dele e do amigo dele para os personagens do jogo que ele havia desenvolvido, provavelmente com a esperança de que eles pudessem ficar juntos de novo. A Isabela se tornou a Melody, o Louis se tornou o Felix, a Karen se transformou na Margaret e o Arthur se tornou o Klaus. E finalmente, em 17 de março de 1983, a entidade consumiu de vez o Thomas, o transformando no Andy. Mas obviamente as coisas não seguiram como o Thomas queria e agora todos estão presos no jogo e a entidade maligna ainda está solta. É isso, nerds! Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda existem algumas perguntas sem respostas, como o que é essa entidade? Como ela apareceu? Quem é o Peter? O Louis realmente morreu? Porque só a foto da Isabela não aparece naqueles corredores. E quem é a Bailey? A abelha, que aparece no capítulo 2. Oh, hey there, folks. I'm Bailey the Bee. Welcome to Fun Fair. Who was that pumpkin guy? Eu gostei bastante dessa versão beta e eu estou super ansiosa pelo capítulo 2. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha para dar aquela fortalecida. E se vocês puderem, se inscrevam no canal, porque vocês nem fazem ideia do quanto isso me ajuda. Se cuidem e até a próxima!